Com a palavra agora a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Já queria me solidarizar com o pleito do deputado Jorge do Carmo. Eu sou uma defensora aguerrida, né, do ensino técnico. Entendo que esse quarto ano que o secretário da Educação, né, está criando, um quarto ano opcional, haveria de ser um quarto ano profissionalizante. Então, já anotei os dados aqui para poder levantar também essa situação. Ajustes, eventualmente, podem até ser feitos em termos de gestão, mas, dada a situação, né, do nosso país, do nosso estado, fechar a escola técnica é algo, a meu ver, assim, inconcebível, né? Eu gostaria de abrir mais escolas técnicas ou transformar escolas regulares em escolas técnicas. Então, fica aqui o meu apoio para a manutenção desta escola técnica em saúde, né, sobretudo nessa temática, em Cidade Tiradentes. Inclusive, o próprio deputado professor Kenny apresentou um projeto para abrir ensino técnico na seara da saúde, gestão em saúde. Então, assim, eu acho que nós não podemos ir na contramão do que seria o ideal para o Estado. Com relação à fala do deputado Gianazzi, por coincidência, eu também oficiei relativamente a essa questão da ponte do Rio Juquiá. Recebi vários e-mails, né, noticiando a situação dramática da região. Entramos em contato com o DER e o que eles disseram é que foi feita uma licitação, uma empresa ganhou e, por alguma razão que nós não conseguimos entender, a empresa desistiu. Então, o ofício que o gabinete enviou foi no sentido de requerer, né, prazos claros para solucionar uma situação dramática da população da região. Então, não havíamos conversado a respeito, mas, coincidentemente, estamos unidos nesta causa. Na manhã de hoje, foi publicado no Diário Oficial, né, foram publicados os vetos do governador ao nosso projeto coletivo aqui de enfrentamento à pandemia do Covid. E com alguns vetos eu até concordei, foram pontos aos quais eu me opus durante o processo legislativo, cheguei a falar que haveria inconstitucionalidades, como aquele dispositivo que eu pedi para fazer um destaque, que prevê uma punição muito ampla, sem definições de conceitos, né, da propagação de fake news. Teve um debate também com relação aos auxílios que foram criados. Então, houve alguns vetos que eu até compreendi a fundamentação, e esse caso da fake news, vou até falar sobre esse tema ainda hoje, eu realmente concordei com o veto. Mas chamou minha atenção o fato de todos os dispositivos referentes à transparência, a publicação de contratos, a publicação de dados, todos eles foram vetados, né? Agora eu quero esperar para verificar como é que ficou a redação final da lei, com tantos vetos, mas eu fiquei muito chateada, porque os senhores vão lembrar, quando chegou aqui o decreto de calamidade pública, eu votei contra, porque entendi que o decreto era amplo demais, dava muitos poderes ao governo. E eu não estou falando do governo A ou do governo B, qualquer poder executivo. O papel do legislativo é fiscalizar. Então, eu entendi que foi um projeto muito amplo, né, dando carta branca para o executivo. Votei contra. Aí veio um projeto para liberar fundos, ou seja, liberar dinheiro para o executivo. Nós debatemos exaustivamente, eu praticamente exigi que houvesse uma definição de quais os fundos teriam os valores liberados. Chegou lá na mão do governador, essa especificação dos fundos foi vetada. Ou seja, a conquista que a gente teve em termos de controle, fiscalização, transparência, quando chegou no governador, houve o veto. Agora, com relação ao projeto do Covid, todos são testemunhas que houve colegas que concordavam com alguns dispositivos, discordavam de outros, houve colegas, né, que concordavam com os dispositivos opostos daqueles a que outros colegas eram contrários. Isso é natural numa casa legislativa democrática, como esta é e deve ser. Mas eu, por exemplo, votei sim ao projeto de enfrentamento à pandemia,
justamente em virtude dos dispositivos que trazem mais transparência nas contratações feitas, nos critérios, né, seguidos para essas contratações, no número de leitos ocupados. E, poxa vida, esses dispositivos foram os vetados. Então, por mais que nós não queiramos, né, fica o sentimento de que o Poder Executivo não quer ser fiscalizado. Né? E eu não estou falando contra a pessoa A, a pessoa B, ou contra o partido A ou o partido B. É uma crítica institucional. Tá? E essa minha objeção, né, esse pequeno protesto a esses vetos, aos dispositivos que trazem transparência, esse protesto ele se encontra com um pleito que eu fiz à CPI das quarteirizações, da qual eu participo na condição de suplente. Eu pedi à CPI, como já havia pedido à Comissão de Saúde, infelizmente meu pedido não teve andamento na Comissão de Saúde, então eu pedi à CPI que as pessoas envolvidas na contratação dos respiradores, né, aqueles respiradores que nunca chegaram, que custaram 550 milhões de reais aos cofres públicos, 30% efetivamente pagos, que essas pessoas, eu pedi que fossem, ou melhor, que sejam ouvidas na CPI da quarteirização. E houve uma certa resistência, né, e por parte de alguns parlamentares. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a votação ocorrerá amanhã. Como eu sou suplente, eu não sei ainda se eu vou participar ou se é o titular. Eu sempre converso com ele no final do dia, na véspera, né, para saber quem é que vai participar. Mas eu gostaria de pedir aos membros que votem favoravelmente, né, porque nós precisamos ouvir essas pessoas. Com o requerimento, eu não estou acusando as pessoas. Eu estou pedindo uma oportunidade para que nós compreendamos essa contratação, que foi uma contratação que, quando comparada com outras realizadas, mesmo em meio à pandemia, ela traz algumas incongruências, né? Alguns pontos muito diferentes, como a participação do intermediário, que ninguém sabe de onde é que saiu, como indicações por parte de empresas, né? E o fechamento de contratações com fulcro nessas mesmas indicações. Então, eu sei que eu estou sendo muito chata neste ponto e quero deixar claro que não estou acusando ninguém, né, de qualquer tipo de ilicitude, seja civil, seja criminal, mas me parece que é papel desta casa fiscalizar e, diante dessa resistência em publicar os dados, os contratos, este papel fica ainda mais premente, né? Porque por que não publicar esses contratos? Por que não disponibilizar esses dados? Né? Por que não ouvir as pessoas envolvidas nessa contratação? Então, eu fiz esse pedido, reitero nesta oportunidade, porque não sei se participarei da CPI amanhã, já que sou apenas suplente. Reitero que essas pessoas sejam chamadas, que elas sejam ouvidas, que elas sejam respeitosamente indagadas, né, sobre os porquês de um contrato tão alto ter sido firmado sem nenhum tipo de formalidade, dos porquês desse material não ter sido entregue, dos porquês da empresa que foi escolhida ter sido escolhida, qual foi o papel desse intermediário. São perguntas técnicas, respeitosas, que até agora, né, não foram feitas e precisam ser feitas e precisam ser respondidas. Uma correção, eu até fiz essas perguntas, né, quando o secretário da Saúde esteve na reunião online, quando a Procuradora-Geral do Estado também esteve, depois eu estive lá na companhia do deputado Nério, do deputado Telhada, mas eu ainda não consegui respostas objetivas, né, conclusivas sobre estes pontos. Então, fica aqui o meu pedido, né, de que a comissão, que a CPI convoque essas pessoas, e o meu protesto diante de um veto a um ponto que me parece essencial, que é justamente o ponto da fiscalização. Para não estourar, eu encerro essa participação já pedindo minha nova inscrição para falar de outros dois assuntos. Muito obrigada.